Boa noite, professores de educação infantil, sejam bem-vindos. Como convidei vocês ontem para estarmos conversando sobre planejamento. No convite, eu coloquei para vocês uma pergunta: planejar aulas para educação infantil é necessário? E quando eu coloco essa pergunta para os professores de educação infantil, na verdade, eu quero instigar esses professores a pensar. Ela pode ser considerada uma pergunta um tanto quanto provocativa, mas ela também pode ser reflexiva. O que essa pergunta é para você? Ela é uma pergunta provocativa ou ela é uma pergunta reflexiva? Pois é, eu penso que para algumas professoras essa pergunta ela é provocativa, né? Porque como assim, professora? Como que você me pergunta se planejar aulas para educação infantil é necessário? O que você está pensando a meu respeito, né? Tô até imaginando a cena. Mas o fato é que não deixa de ser reflexiva essa pergunta. E qualquer uma das atitudes que você possa ter tido, qualquer forma que você possa ter avaliado, não estão erradas. Por que eu digo isso para vocês? Porque, na verdade, é normal que a gente pense, pare para pensar, será que precisa planejar? Será que realmente precisa planejar aulas para bebês? Lá no berçário as crianças são tão pequenas. Será que realmente necessário planejar aulas para o maternal? São crianças pequenas também, né? Muito pequenas. Na BNCC elas são consideradas crianças bem pequenas, inclusive as crianças que nós atendemos no maternal. Ah, tá. Mas e planejar aulas para a pré-escola, que são as crianças pequenas entendidas na BNCC? São várias questões. Alguns professores podem pensar: ah, não, planejar aulas para o berçário não é necessário. Para o maternal também não, mas para a pré-escola precisa, porque já são crianças maiores e tal, e são crianças que dependem de um planejamento maior. Porém, pessoal, existem concepções que precisam ser avaliadas quando se falam em planejamentos, né? Qualquer uma dessas ideias que vocês possam ter pensado, elas fazem parte de uma história da educação. Porque, na verdade, a educação infantil, hoje, ela tem uma concepção, mas ela veio de uma concepção onde era apenas um lugar onde as crianças eram deixadas, cuidadas por qualquer pessoa, não necessariamente por um professor formado. O que tinha como meta era que as crianças fossem cuidadas, enquanto que as mulheres precisavam trabalhar. Na verdade, foi uma forma das mulheres adquirir mais autonomia, porque elas resolveram sair para trabalhar, e aí criaram-se os lugares para deixar as suas crianças. Até pouco tempo, essa era a preocupação, né? Ter um lugar para se deixar essas crianças e que fosse garantia de seguridade para as crianças, que elas pudessem ser bem cuidadas e as mamães pudessem ir trabalhar tranquilas, sem se preocupar com a sua criança. Nesse sentido, de um lugar só para cuidar das crianças, o planejamento ele não é necessário, né? Porque afinal de contas é só um lugar para se cuidar, para que a criança fique segura, que receba os cuidados básicos de higiene, alimentação, soninho. E nesse sentido, planejar era totalmente desnecessário de fato, não fazia diferença nenhuma planejar ou não, bastava ser uma pessoa responsável, que tivesse interesse, gostasse de estar com aquelas crianças e proporcionasse para elas esse aconchego, esse cuidar enquanto que a mamãe trabalhava.
Mas, como sabemos, graças a Deus, a história da educação infantil, ela evoluiu muito nos últimos tempos, evoluiu bastante. Um dos primeiros grandes marcos que nós podemos citar na educação infantil é a própria Constituição lá de 1988, que já coloca a creche e a pré-escola como parte do sistema educacional. Já se pensa de uma forma muito superficial ainda, mas já se pensa, né, pela primeira vez na creche e nas pré-escola como fazendo parte do sistema educacional do país. Isso foi importante, mas foi apenas o primeiro. Logo em seguida, em 1996, veio um outro marco bastante importante para a educação infantil, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Lá, na Lei de Diretrizes e Bases, constitui-se a educação infantil como dever dos municípios, estabelece subfaixas, creche para crianças de 0 a 3 anos e pré-escola para crianças de 4 a 6 anos. Já faz uma divisão, já dá um norte, uma orientação maior. E essa lei, ela elevou a educação infantil ao status de primeira etapa da educação básica. Então, foi lá, na LDB, que a educação infantil foi considerada como sendo a base, a primeira parte da educação básica que compreende hoje a nossa BNCC, né? E por isso exige-se uma articulação já com o ensino que vem em seguida, que é o ensino fundamental. Em 1998, uma outra lei, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o RCNEI, ele veio e representou mais um avanço para a educação infantil. Nessa época, era mais como uma orientação dos conteúdos e objetivos de aprendizagem e não fazia a criança a sua identidade o foco principal. Então, ela pode ser considerada um avanço, mas ainda não coloca a criança como é colocada hoje na BNCC como a protagonista da sua história, dos seus conhecimentos, dos seus avanços e das suas aprendizagens. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, ela veio em 2009 para dar uma melhorada nisso daí. E aí já mostram avanços na direção da educação das crianças, tanto das creches quanto das pré-escolas. E aqui a criança é colocada em foco e é vista de uma forma mais como já inicia-se o protagonismo da criança propriamente dito, que depois na BNCC vai ficar bastante claro isso. Depois, em 2014, teve mais uma lei, né, que é o Plano Nacional da Educação, o PNE, que também ajudou muito na evolução da concepção de educação infantil, do que nós temos hoje. E dentro dessa história, em 2017, é apresentada a BNCC, que é o que nos rege hoje no momento. E a BNCC, ela foi apresentada em 2017, em 2019 ela começou a ser implementada, e a ideia é que até 2020 ela fosse totalmente implementada, pessoal. Mas como nós sabemos, tivemos um momento pandêmico que foi bem difícil. Na minha cidade, nós iniciamos, no ano em que teve a pandemia, nós iniciamos a implementação da BNCC. E os nossos planejamentos já começaram a serem feitos de acordo com a BNCC, mesmo antes da pandemia. Mas como as escolas ainda tinham tempo para isso, eu sei que não foram todas as escolas que fizeram essa implementação. Inclusive, existem escolas que estão passando no momento da implementação agora, de implementar a BNCC nas suas escolas. E essas confusões que passam pela nossa cabeça, será que é preciso planejar aulas
para os grupos da educação infantil, tanto para o grupo dos bebês, quanto para o grupo das crianças bem pequenas e para o grupo das crianças pequenas, é muito normal, porque se vocês analisarem essa síntese que eu fiz, esse breve comentário sobre a história da educação infantil, vocês percebem que a criança, agora, recentemente, ela é definitivamente colocada como a protagonista da sua história, aquela que é capaz de aprender e se desenvolver sozinha, por conta própria. Então, essas confusões interpretativas dos professores é muito normal, né? Porque essas leis, essas políticas educacionais, elas foram evoluindo e trazendo isso para nossa cabeça. Aí o professor pode pensar, mas se a criança é a protagonista do seu aprendizado e do seu desenvolvimento, qual que é o meu papel como professora? Será que eu preciso então planejar aulas, né? E fica um pouco confuso devido a essas concepções que as leis nos trazem com relação ao protagonismo da criança. O que vocês acham? Na opinião de vocês, é preciso planejar aulas para a educação infantil? Bom, pode ser que alguns de vocês pensem que não, né? Já que a criança tem que ser protagonista da sua história, protagonista dos seus saberes, protagonista do seu desenvolvimento. Então, basta que eu, professora, esteja lá com ela e acompanhe, e o resto ela faz tudo sozinha. Mas a verdade é que, na minha opinião, isso é o que eu penso, nós, professores, nós precisamos sim planejar as nossas aulas. E por que nós precisamos planejar as nossas aulas? Porque apesar de eu acreditar muito nessas leis, nessa história que vem sendo nos apresentado a criança como protagonista, apesar de eu acreditar muito nesse protagonismo da criança, eu penso que o ambiente ele influencia muito, demais na aprendizagem dessas crianças. E se esse ambiente influencia, eu sou parte desse ambiente e eu sou parte muito importante desse ambiente. Eu, professora, eu estou ali para que eu possa mediar essas aprendizagens, para que eu possa ser aquela pessoa que vai fazer com que esse protagonismo da criança seja fácil, que esse protagonismo da criança seja facilitado, que ela tenha maior ênfase, que ela consiga aprender mais rápido, que ela tenha mais possibilidades, que eu, como a adulta, a professora consciente, possa providenciar ambientes relativamente ricos para essas crianças aprenderem, protagonizarem de fato os seus conhecimentos, os seus saberes. E essas vivências sou eu, professora, que vou estar fazendo com que aconteçam. A criança, lógico, ela vai explorar o que o meio oferece para ela. Mas se o meio não for rico, as suas experiências também não serão ricas. Cabe a mim, professora, estar enriquecendo esses lugares, esses ambientes em que a criança fica durante 4 horas, ou no caso do CMEIs, durante, sabe Deus quantas horas. Tem criança que fica na escola 6, 8, até 9, 10 horas, dependendo o lugar. As crianças, na nossa escola, por exemplo, as crianças chegam às 7h30 da manhã, você vão embora às 17 horas, então elas ficam muito tempo na escola. Se o professor não for aquele estimulador que organiza os ambientes, que traz coisas diferentes para as crianças, acaba que aqueles ambientes se tornam monótonos, e o protagonismo da criança, que essas leis tanto nos colocam, fica sem que ela tenha mais para criar, porque se o professor não inovar, não mudar, não apresentar ambientes, brinquedos, coisas diferentes para a criança, vai ser sempre as mesmas coisas para a criança estar
explorando. E isso não vai ser rico para ela. Ela precisa, de fato, ter esses ambientes que vão desenvolver cada vez mais e mais as suas habilidades, os seus conhecimentos e fazer com que o protagonismo de fato aconteça na vida da criança. Por que eu acho que é importante planejar? Porque quando eu planejo uma aula, eu sei quais materiais eu vou precisar para cada uma dessas aulas. Eu penso nos diferentes ambientes em que a minha criança vai estar. Quais são os lugares que ela vai estar para desenvolver as atividades que eu propus na aula que eu planejei. Eu imagino como será cada vivência que eu planejei naquela aula. Por isso, há necessidade, para mim, na minha opinião, de planejar. Eu consigo, nessas vivências diárias que se coloca todo dia, eu consigo providenciar variações de materiais, porque por mais que as vivências sejam diárias, elas precisam ser novas para a criança todo dia. Então, eu preciso mudar brinquedos, eu preciso trocar brinquedos com os colegas se for necessário, eu preciso mudar os cantinhos, eu preciso organizar de uma forma que para a criança seja novo. No cantinho da leitura, eu preciso trocar os livros com uma certa frequência. Eu preciso estimular o uso desse material de formas diferentes, no mínimo uma vez por semana, estar mudando a forma com que eu apresento esses livros para essas crianças. Eu preciso planejar diferentes brincadeiras para essas crianças e não somente dizer brinquem à vontade. Lógico que o brincar à vontade, ele tem que estar nas vivências diárias. As crianças precisam brincar livremente todos os dias. Tanto os bebês, quanto as crianças bem pequenas, quanto as crianças pequenas. Elas precisam brincar livremente todos os dias. Mas as brincadeiras dirigidas, as brincadeiras orientadas, elas também precisam ser vivências diárias. E eu preciso planejar essas brincadeiras. Qual brincadeira eu vou fazer segunda-feira? O que eu vou precisar? Eu vou precisar de giz para riscar a amarelinha? Eu vou precisar de bola para jogar dentro da caixa? Então, eu preciso da caixa também. Na terça-feira, na quarta-feira, qual a atividade que eu vou fazer? Vamos pular corda? Vamos rodar bambolê? Eu preciso das cordas, eu preciso dos bambolês. Então, são coisas que dentro da minha aula eu preciso estar mentalmente planejada. Se eu não posso pegar com antecedência esses materiais, eu tenho que saber aonde estão para que eu possa pegar no momento que eu preciso deles. Então, eu preciso planejar essas atividades. Parece que não faz muita diferença, mas faz sim muita diferença essa organização para a criança, porque se eu simplesmente deixar essa criança livre, o seu desenvolvimento não será o mesmo com que eu posso estimular organizando esses ambientes, providenciando com antecedência esses brinquedos, esses objetos que a minha criança ela vai precisar. E isso é a função do professor. Cabe a nós, professores, isso. Nós temos que estimular essas vivências para que esse protagonismo da criança aconteça de fato e com bastante ênfase. Cabe a nós estimular essas vivências para que elas sejam ricas de fato e o protagonismo seja bem interessante para a criança. Planejar a aula, cada professor planejar a sua aula, vai criar contextos de aprendizagem dos quais eles aprendem, as crianças, sobre si mesmas e sobre o mundo, indo além daquilo do seu cotidiano natural. Que isso, naturalmente, o ambiente já traz, mas nós, com o nosso planejamento, podemos oferecer mais para essas crianças. Mas aí eu pergunto, será que nós, professores, nós estamos preparados para esse planejar que possa realmente contribuir para um melhor protagonismo da criança? O fato é que as leis, as políticas educacionais,
elas vieram, foram melhorando, colocando a criança como protagonista. Dentro dessas leis também estão previstas as formações para os professores, formações continuadas. Só que essas formações continuadas, nem sempre elas são nos oferecidas de acordo com o que realmente nós precisamos. Por exemplo, agora é o momento da implementação da BNCC. Será que todas nós, professoras, estamos preparadas para fazer os nossos planejamentos de acordo com a BNCC? Porque a BNCC nos coloca esse protagonismo da criança. A BNCC nos coloca que a criança tem direitos de aprendizagem e que nós temos que considerar esses direitos de aprendizagem na hora de planejar as nossas aulas. A BNCC traz os objetivos de aprendizagem em todos os campos de experiência e dentro desses campos de experiência é que nós devemos planejar os direitos de aprendizagem para que a criança possa ser a protagonista e vivencie aprendizados que ela precisa. Mas será que nós, professoras, estamos preparadas para fazer esse planejamento que de fato vai contribuir para o protagonismo das nossas crianças? Será que essas formações continuadas que as secretarias de educação têm nos oferecido é suficiente? Eu não sei com relação a vocês, mas eu acredito que a grande maioria deve ter passado pelo mesmo que eu passei, por essas dificuldades de precisar planejar de acordo com a BNCC e não saber como fazer. O que eu fiz? Eu corri atrás, eu busquei me informar, aprender como planejar de acordo com a BNCC, porque era um desafio que eu estava tendo naquele momento. A minha escola fez a implementação, mas eu não estava preparada, apesar de ter participado de alguns cursos e tal, mas não era o suficiente, eu não estava preparada. E eu penso que a grande maioria dos professores não estão preparados para planejar as suas aulas ricas, que de fato vai fazer com que as suas crianças sejam protagonistas e vivam de fato o desenvolvimento de todos os seus saberes. Essa é a minha opinião. Se alguém que está aqui pensa diferente, pode se manifestar. Fiquem à vontade. Mas é assim que eu vejo. As formações continuadas que nos oferecem são tão mínimas que não nos formam para que tenhamos realmente capacidade para planejar aulas ricas e que de fato possam contribuir para um maior protagonismo das nossas crianças. Nesse sentido, quando eu me deparei com esse problema, o que eu fiz? Eu tratei de correr atrás, de aprender a planejar de acordo com a BNCC, de pensar na minha criança como protagonista, de pensar nos direitos de aprendizagem que a BNCC traz, de realmente colocar em prática o que a BNCC estava propondo. Mas eu confesso para vocês que não é fácil, gente. Por mais que a gente corra atrás, que a gente aprenda, que a gente saiba fazer, na hora que a gente vai botar isso em prática, é tão difícil, é tão demorado planejar de acordo com a BNCC, porque a gente precisa pensar em tudo isso que eu falei para vocês. Nós temos que pensar nos direitos de aprendizagem da criança. Nós temos que pensar que essa criança tem que ser a protagonista da sua história, que ela tem que ser a protagonista do seu desenvolvimento, dos seus conhecimentos. E aí, não é fácil você pensar em vivências que garantam tudo isso para a criança. E isso é muito demorado. Eu sei porque eu faço isso desde 2020, quando a minha escola implementou a BNCC. Nós, professores, temos algumas opções. Nós podemos buscar documentos na nossa própria escola, nós podemos conversar com as nossas colegas professoras
sobre como planejar as nossas aulas, nós podemos pedir ajuda para a coordenadora, nós podemos seguir professoras nas redes sociais que falam sobre como planejar de acordo com a BNCC, sobre como fazer um bom planejamento, sobre como pensar na criança protagonista e colocar isso em prática no chão da escola. E existem muitas professoras que falam, tanto no Instagram, como no Facebook, no YouTube, sobre isso. Eu sugiro que vocês sigam o maior número possível. Lógico, o meu conteúdo eu acredito que ajuda bastante. Peço que me sigam no Instagram, no meu YouTube, canal Professora Tati Boava. Tem muita coisa legal lá que pode ajudar vocês, professores, lá na prática no chão da escola. Tem os meus vídeos que eu faço com as minhas crianças, tem as aulas prontas que eu coloco nesses vídeos. Então tem bastante material que pode ajudar vocês lá. Tem também a minha página do Facebook, Descomplicadas do Infantil, que também eu coloco bastante conteúdo lá. Mas eu não falo só de mim, eu falo de outras professoras também. Então sigam o maior número possível de professoras que falam sobre como planejar de acordo com a BNCC, como cativar esses alunos, como contribuir de fato com esse protagonismo dessas crianças lá do berçário, com o protagonismo dessas crianças lá do maternal e com o protagonismo dessas crianças lá da pré-escola. Eu, particularmente, nas minhas redes sociais, eu falo bastante de como planejar aulas de acordo com a BNCC. Cada professor tem o seu perfil, a sua preocupação de como produzir os seus conteúdos. Eu, nas minhas redes sociais, eu falo bastante para os professores que têm dificuldade em entender a BNCC e que querem aprender sobre a BNCC, principalmente focado muito na educação infantil. Lógico que eu até falo do todo, mas muito especificamente da educação infantil. Eu falo sobre a BNCC e também falo sobre planejamentos de acordo com a BNCC. Eu faço planejamentos de acordo com a BNCC. E dentro desses planejamentos que eu faço, que eu sempre coloco nas minhas redes sociais, eu tenho bastante preocupação em colocar para vocês vivências diárias e vivências diferenciadas, para que vocês possam entender que as duas são importantes, as duas são necessárias. E eu gosto também de citar algumas dessas vivências, que são aquelas atividades que nós precisamos fazer todos os dias. Por exemplo, nós precisamos todos os dias providenciar ambiente para que as nossas crianças brinquem livremente. E esse brincar livremente, ele pode ser entendido como o ambiente sala de aula, ele também pode ser entendido como ambientes externos, quaisquer que seja, pode ser parque, pode ser solário, pode ser saguão, pode ser qualquer espaço externo, esse brincar livremente. Todos os dias também deixar e fazer brincadeiras, estimulando que as crianças manipulem massinhas, e pode ser massinhas de modelar, mas também pode ser outros tipos de manipulações. Pode ser argila, pode ser slime, pode ser coisas que vocês mesmos criam em sala. Vocês podem criar os seus slimes, podem produzir receitas de massinhas de modelar, podem produzir receitas de slime, que tem vários na internet, é só buscar. Outra atividade que eu sugiro, porque eu gosto de fazer todos os dias, é o desenhar livremente com diferentes riscadores. E esses riscadores podem ser giz mesmo, para riscar no chão lá fora. Esses riscadores podem ser giz de cera, para riscar em papel craft, para riscar em cartolina, em papel cartão. Pode ser lápis mesmo, para riscar nos cadernos de desenho, para riscar nos papel A4, nas folhas A4. Então, são várias possibilidades, diferentes possibilidades de você oferecer riscadores para as crianças.
tanto o uso interno quanto o uso externo, e eles podem ser oferecidos diariamente, todos os dias. Uma outra possibilidade também é utilizar canetinhas para riscar em murais que você pode fazer com papel craft. Eu fiz com o meu painel do Dia dos Pais, tirei os efeitos de pais e deixei só o papel craft na parede. Agora é o quadro das minhas crianças por um tempinho. Vai ser, não sei quanto tempo vai durar, mas agora eu estou utilizando como quadro. Lá eles riscam com lápis, com canetinha, até com giz eles têm riscado, porque eu deixo os materiais disponíveis e eles usam de acordo com as suas vontades. Eles são bem livres para utilizar como queira. E aí, além dessas vivências diárias que eu coloquei aqui, eu gosto também de trabalhar chamadinha todos os dias. Eu acho bastante importante a criança ter contato com o seu nome, para ela já ir tendo uma visão de como é o nome dela, a primeira letra do nome dela, o som da primeira letra do nome dela. São todas possibilidades de estar sendo explorada na chamadinha, que é uma vivência diária que dá para fazer todos os dias. Janelinha do tempo também, eu gosto também de fazer todos os dias e de formas variadas. O brinquedo, então, nem se fala, brinquedo tem que ter todos os dias e das mais variadas formas. Brinquedo para eles brincar livremente, brinquedo, eu direcionando como brincar com os brinquedos. Então, são N possibilidades de explorar. Por isso que eu digo a importância do planejar, porque mesmo essas atividades diárias que você faz todos os dias, você precisa pensar possibilidades para modificá-las, para que elas não fiquem rotina, porque essa rotina vai causar o desinteresse na criança. E é importante que ela tenha interesse, que ela seja estimulada a explorar cada dia esses ambientes, esses brinquedos, os objetos que são oferecidos para ela. O bom é que, se você mudar uma caixa de lugar, trocar os livros dentro da caixa, por exemplo, que o meu cantinho da leitura é uma caixa móvel. Eu enfeitei, coloquei umas frases lá nela e tal, e é uma caixa móvel. Mas na medida que eu troco de livros, que eu troco de lugar para colocar ela, é novo para a criança. Então são coisas, mudanças, alterações leves, mas leves para mim. Para a criança não, para a criança são mudanças que ela percebe como novo e ela vai explorar de forma diferente. E é importante que eu coloque isso no meu planejamento, que eu pense como que eu vou fazer diferente. Nas vivências diferenciadas, quando eu planejo essas vivências diferenciadas, eu vou um pouco mais a fundo, porque eu planejo tudo, desde como que eu vou desenvolver, ou seja, o encaminhamento metodológico que eu vou seguir para desenvolver essa vivência, até o que eu vou utilizar, que tipo de material eu preciso, quais são as possibilidades de eu estar variando esses materiais, caso não tenha, por exemplo, eu não tenha o livro, o que eu vou utilizar, um PDF. Então, são possibilidades que eu tenho. Caso não tenha tinta guache na cor que eu quero, por exemplo, eu tenho que pensar uma possibilidade para isso, né? Então, eu coloco essas coisas no meu planejamento, eu penso nisso. Além, lógico, de pensar na parte mais burocrática do meu planejamento, que é colocar os campos de experiência, os objetivos de aprendizagens, conteúdo tudo certinho, para depois eu estar consultando e colocando no meu RCO. Isso facilita a minha vida. E não só isso, né, pessoal? Com certeza, quando eu penso nos objetivos de aprendizagem, não é só para eu colocar lá no meu RCO. Estou, de fato, pensando o que eu quero desenvolver com a minha criança na hora que eu estou desenvolvendo lá no chão da escola aquela certa atividade. Então,
são duas coisas importantes. A parte burocrática de eu registrar no meu RCO, mas também e principalmente o que eu quero desenvolver de fato com a minha criança, com aquela vivência, com aquela brincadeira, com aquela atividade do momento. Por isso é tão importante planejar, na minha opinião. Eu respeito aquelas professoras que pensam que é só deixar as crianças brincar. E lógico que quando eu falo em planejar, eu estou falando de planejar a brincadeira. Eu estou falando de planejar tudo que a criança faz lá na escola. Porque a brincadeira é um dos primórdios de direito que a criança tem. Então, lógico que eu penso na brincadeira. Eu considero a brincadeira, ela é um direito de aprendizagem da criança. Mas eu tenho que planejar essa brincadeira. Na minha concepção de professora, o professor precisa planejar detalhes dessa brincadeira. E também isso, pessoal, na medida que você vai fazendo no teu dia a dia, vai virando rotina na tua cabeça, na forma de você planejar, na forma de você organizar o teu planejamento. E não é difícil, é fácil de fazer isso daí. Só que é demorado. Planejar uma aula pensando na criança protagonista, planejar uma aula alinhando a BNCC, pensando em campos de experiência, em objetivos de aprendizagem, tudo no que é bom para a criança e também para o desenvolvimento do trabalho do professor, é muito demorado. Às vezes, o professor fica, sei lá, toda a sua hora atividade, que aqui na minha cidade são 6 horas para 20 horas, nós temos 6 horas de hora atividade. Às vezes, o professor fica todo o seu tempo planejando uma aula e não consegue planejar a semana inteira, porque falta tempo. É demorado, realmente, quando a gente começa a planejar de acordo com a BNCC, é muito demorado. Por isso que eu falei da necessidade de a gente estar sempre buscando, sempre aprendendo, querendo aprender cada dia mais, seguindo as professoras que falam sobre a BNCC, buscando documentos na escola, conversando com os colegas e planejando de acordo com a BNCC. Enquanto vocês ainda têm dificuldade, ainda demoram muito planejar de acordo com a BNCC, vocês podem contar comigo. Eu já passei por isso, eu já tive muita dificuldade. Teve momentos que eu pensei que eu não daria conta, que eu achava muito difícil, mas eu consegui superar, graças a Deus. Hoje eu continuo estudando e estudando muito, porque cada planejamento que eu faço, eu penso na criança protagonista, eu busco atividades para isso. Então, eu continuo pesquisando, eu continuo buscando o melhor para as minhas crianças. E agora eu tenho dividido isso com vocês nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube. E também estou planejando aulas para os 3 grupos da educação infantil, tanto bebês, como crianças bem pequenas e crianças pequenas. As crianças do berçário, né, os bebês, as crianças bem pequenas dos maternais e as crianças pequenas das pré-escola. Eu planejo essas aulas, eu ainda demoro, porque eu procuro fazer aulas bem criativas, aulas que realmente vai contribuir para o protagonismo da criança, mas eu já melhorei bastante. Eu posso dizer que melhorei mesmo bastante o tempo que eu demorava. Se eu demorava, sei lá, um dia inteiro para planejar uma semana, hoje eu consigo fazer isso em mais ou menos umas 4, 5 horas. Eu consigo planejar uma semana inteirinha de aulas para um grupo e boas aulas, que de fato se preocupa com a minha criança e com as crianças que vocês me pedem aqui. Porque como eu atendo maternal, eu atendo as crianças bem pequenas. E muitas de vocês que me pedem aqui atendem bebês ou atendem crianças pequenas lá na pré-escola. E quando vocês me pedem, lógico que eu tenho que pensar na faixa etária das crianças de vocês. Aí eu planejo de acordo com as crianças de vocês.
Enquanto que vocês ainda têm dificuldade e ainda buscam, podem contar comigo. Precisando de planos de aulas, podem me chamar aqui no direct do Instagram, podem buscar no link azul da minha bio, que tem os links ali para vocês poderem me contatar. Os meus planejamentos estão disponíveis, os planejamentos semanais. O TSP no momento não está disponível, mas em breve pode ser que vocês possam estar adquirindo o TSP, que é um projeto que eu criei. E no TSP são aulas para os 200 dias letivos, então, por isso TSP de total sossego pedagógico. Mas enquanto que o TSP não está disponível, vocês podem estar, se for do interesse de vocês, e só se for do interesse de vocês, adquirir os meus planejamentos semanais para o grupo de crianças que vocês atendem. E aquelas professoras que ainda não conhecem os meus planejamentos semanais, lá no link azul da minha bio, tem amostras grátis dos meus planejamentos. Então, caso vocês ainda não conheçam os meus planejamentos, vocês podem estar acessando as amostras grátis. Tem bastante conteúdo gratuito aqui no Instagram, que vocês também podem estar acessando, para conhecer a forma que eu trabalho, a forma que eu faço os planejamentos. E da forma que eu faço os meus planejamentos para as minhas crianças bem pequenas, é a forma que eu faço também para os bebês e para as pré-escolas quando vocês me pedem. Então, com a mesma preocupação que eu tenho com as minhas crianças, é a preocupação que eu tenho ao planejar as aulas para as crianças de vocês. Se vocês precisarem, podem me chamar. Entre lá na minha bio, vejam os meus planejamentos gratuitos, as amostras grátis, pesquisem aí nas minhas redes sociais, tem bastante coisa, bastante conteúdo que pode ajudar vocês no dia a dia. Me derem dicas também de conteúdos que vocês gostariam que eu estivesse abordando aqui nessas lives, porque é importante que vocês me digam o que vocês querem que eu fale. E eu espero vocês na próxima semana para uma outra live. Um beijo e me acompanhem no Instagram, aqui, educação.infantil.nabncc, na minha página do Facebook Descomplicadas do Infantil e no meu YouTube, canal do YouTube, Professora Tati Buava. Nos vemos por aí, até breve, quem sabe o TSP logo seja ofertado novamente, não sei, vamos ver. Um beijo.